A gente tem a informação aqui que o Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid provocados por mais uma subvariante. Subvariante XQ. Gente, é uma combinação de BA.1, BA.2 da Ômicron. Nem sei se o senhor está sabendo disso, não está sabendo. Qual é a gravidade dessa subvariante? E tem aí também uma informação interessante que a gente está dando hoje, que o carnaval fora de época aqui não teve tanto impacto assim, no volume de internações de pacientes graves com Covid. 5 estados, Alagoas, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tinham 30% das suas UTIs com pacientes infectados, né? E os governos estaduais, né? E aí eu também quero perguntar para o senhor se é verdade ou não. O que os governos estão dizendo é que, assim, não teve impacto. Passamos pelo teste do carnaval. Então, queria essas 2 questões com o senhor, doutor Gonzalo. Na minha opinião, houve impacto. O impacto é o número de casos. Nós estamos vendo um crescimento no número de diagnósticos positivos nos laboratórios e nesses testes feitos em farmácia, da ordem de mais de 30% no crescimento de casos positivos. Então, da onde vieram esses casos positivos? Esses casos positivos vieram do carnaval, vieram do aumento à exposição, da falta da utilização de máscaras, e a sorte nossa foi a cobertura vacinal, sem sombra de dúvida. Essas novas combinações de variantes, eu não acredito que elas serão capazes de produzir uma doença pior do que a doença que nós vivemos até agora. Por quê? Porque no íntimo elas são a subvariante Ômicron, elas são a Ômicron, com diferentes formas de exposição. Me preocupa um pouco mais, talvez, as subvariantes que estão circulando agora na África do Sul, a BA4 e a BA5, que acredito também já estejam no Brasil. Afinal de contas, a África do Sul fica a 6 horas de voo daqui. É que nós fazemos pouco reconhecimento dos casos positivos para saber qual é a subvariante que está circulando. Então, mesmo as subvariantes BA4 e BA5, elas não deverão produzir um estrago diferente do que a Ômicron já fez no Brasil. Minha preocupação é com o aparecimento de uma nova subvariante, de uma nova variante, não subvariante, que seja uma variante diferente da Ômicron. E aí nós teríamos um jogo zerado, né? Então, nós vamos ter um aumento de casos, a doença não acabou, por causa da exposição exacerbada, que isso que nos leve a entender que ainda temos que usar máscara em ambientes fechados, que nos leve a entender que nós temos que tentar continuar contendo essa doença. Ela não vai deixar de existir entre nós, ela vai continuar, ela tem reservatórios naturais, ou seja, ela habita outros animais além do homem, então não tem como eliminar esse vírus, e nós temos que aprender a conviver com ele. E como é que aprende a conviver? Tem que aprender a conviver com vacina, máscara, e temos que aprender a utilizar esses novos medicamentos que estão sendo colocados à disposição, Molnupiravir, Paxlovid, Baricitinib. Os médicos têm que ter acesso a essa tecnologia, e o Ministério da Saúde é o responsável por garantir esse acesso a essa tecnologia. Aliás, a Anvisa aprovou, né, doutor Vecina? Só uma coisinha, Jamil, a Anvisa aprovou ontem o uso emergencial do medicamento, né? Exato, o Molnupiravir. Mas não é aquele que é caríssimo? Todos eles não são caríssimos, são caros porque eles têm que ser usados precocemente. Então, um produto que você usa, custa aí $500 por tratamento, mas você tem que usar em todos os casos precoces, é um produto que vai se transformar num gasto imenso. E ele é usado mesmo, doutor Vecina, quando a pessoa é vacinada? Em que situação é usado esse medicamento? A ideia aqui é que você teria que selecionar os pacientes que seriam candidatos a utilizar, seriam aqueles portadores de comorbidade, ou seja, aqueles que têm maior probabilidade de morrer. Nestes, nós teríamos que usar em 100% deles para impedir que a doença progredisse. Eu só sei que ela progrediu depois que ela progrediu.
Por isso, o remédio tem que ser usado antes. Eu uso tanto um quanto o outro, Paxlovid e o Molnupiravir, são medicamentos utilizados de forma precoce. E aí eles teriam que ser utilizados nesses pacientes selecionados, que são os que têm maior probabilidade de morrer. Então, um obeso mórbido, um sujeito que tem fazendo tratamento de câncer, que tem uma doença que já compromete o sistema imunológico, são os mais fáceis de sofrer a consequência dessa doença. Os muito idosos, né? Então, mas precisa do Ministério da Saúde se manifestar e fazer as compras para colocar à disposição dos serviços de saúde esses medicamentos, né?